Cosmos e Transcendência, Rompendo a Barreira da Crença Cientificista, por Wolfgang Schmidt. Tradução de Percival de Carvalho, vídeo editorial, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram um livro e, caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo, centavos serão muito bem-vindos, seja via Pix, Apoia-se, PayPal ou Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez o Wilhelm, e também é possível tornar-se membro aqui do canal. As opções estão todas em links aqui no descritivo abaixo do vídeo. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença e, é claro, eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 6. A deificação do inconsciente. Consta que Gustav Jung, que pode ser ouvido aqui no canal, foi o discípulo dileto de Freud, como chegou a admitir o próprio mestre em Carta para o Aprendiz, onde fala em ungir-te o príncipe da coroa, o meu sucessor. Esta investidura, é sabido, nunca aconteceu, pelo menos não da maneira como Freud intencionara, e sabe-se também que à altura da desavença entre eles, Jung passou a considerar seu ex-mentor unilateral, estreito e tendencioso nas suas convicções. Sentia, por exemplo, que ele sobrevalorizara o papel da sexualidade e da repressão na vida psíquica e exagerara a importância de coisas como fantasias e traumas vividos na infância. Não que as premissas da psicologia freudiana fossem de todo infundadas. O que principalmente incomodava Jung era o extremo dogmatismo e exclusivismo com que esses conceitos eram sustentados. Ele encara Freud, sobretudo, como um iconoclasta, abre aspas, um grande destruidor votado a quebrar os grilhões do passado, fecha aspas. Um crítico implacável do meio burguês, oitocentista em que nascera, abre aspas, com suas ilusões, sua hipocrisia, suas meias-verdades, suas falsas emoções exacerbadas, sua moralidade malsã, sua religiosidade de araque, sem seiva e seu gosto lamentável, fecha aspas. Mas ele não o encara como o profeta de uma nova era, posição que, como veremos, ficou reservada para ele mesmo. É talvez irônico que Freud, tendo tomado a si psicanalizar os vivos e os mortos, desde Moisés até Woodrow Wilson, acabasse por ser submetido ele próprio a tratamento semelhante nas mãos de um discípulo apóstata. Enfim, Jung dá conta das idiosincrasias freudianas como uma sobre-reação contra as imposturas de uma civilização decadente, reputando a era vitoriana, abre aspas, uma época de repressão marcada pelo afã de manter moribundos ideais artificialmente vivos num quadro de respeitabilidade burguesa, à força do moralismo constante, fecha aspas, acredita que isso explica e em alguma medida justifica, abre aspas, a atitude redutiva e negativa de Freud ante os valores culturais aceitos, fecha aspas, e de modo mais geral sua, abre aspas, paixão revolucionária por explicações negativas, fecha aspas. Em particular, Jung associa ao contexto vitoriano o martelar incessante de Freud no tema da sexualidade e das consequências sinistras de reprimi-la. Acusa-o de manter uma visão distorcida sobre o assunto e não conseguir enxergar nada afora, abre aspas, uma superenfatizada sexualidade acumulada atrás de um açude, fecha aspas. Explica, abre aspas. Aferrar-se a velhos ressentimentos contra os pais e outros parentes, emaranhar-se nos cipoais emocionais da situação familiar, é isto o que quase sempre provoca o represamento das energias vitais. Tal é a barragem que infalivelmente se mostra na espécie de sexualidade chamada infantil. Não se trata de sexualidade propriamente dita, mas de uma antinatural descarga de tensões pertencente a outra área da vida. Fecha aspas. Numa palavra, Jung confirma o que já se poderia supor, que a visão de Freud sobre o sexo é enviesada, tacanha e um bocado doentia. À luz dessas observações, não será de surpreender que Jung permaneça cético quanto às pretensões científicas de Freud. Ele discerne nas máximas freudianas antes a expressão de atitudes subjetivas que é de uma teoria validada com objetividade. E o que mais? Acredita que Freud, a dada altura, quer de caso pensado, quer inconscientemente, inflectiu de servir a ciência para cumprir uma missão cultural.
Observa Jung, abre aspas, hoje em dia, a voz que clama no deserto tem de assumir um tom científico, se pretende chegar até os ouvidos da multidão. Secretamente, a teoria psicanalítica não visa atingir o estatuto de verdade científica. Sua real finalidade é influenciar o grande público. Fecha aspas. Será este um dos grandes segredos iniciáticos da psicanálise? E a verdadeira razão por que não cabe aos não iniciados no círculo psicanalítico julgar as alegações de Freud? E terá sido, na qualidade de então membro da Irmandade Freudiana, que Jung teve acesso a esse fato sigiloso? Como quer que seja, Jung é cético também com relação à eficácia terapêutica da psicanálise. Considera por demais negativa a inteira abordagem freudiana. Diz-nos ele, abre aspas, tudo nela está orientado para trás. O único interesse de Freud é de onde as coisas vêm, jamais para onde vão. Fecha aspas. Jung, está claro, não partilha a fé freudiana de que uma explicação regressiva da aflição padecida pelo paciente já basta para saná-la. Não hesita em admitir que Freud, abre aspas, descobriu toda a imundície de que a natureza humana é capaz, fecha aspas, mas duvidava que ele conseguisse curar almas. Isso nos leva a outro ponto de divergência, a questão da religião. Aqui, mais uma vez, Jung acusa Freud de ignorância e tendenciosidade. Afirma que ele não conhece nada mais do que a religiosidade de Araque, sem seiva, da era vitoriana, com sua moralidade malsã. É nessa religião falseada que o olhar dele se fita. Aí está o que Freud ataca com tanta paixão, o que ele deseja a todo custo desacreditar como nada além de uma manifestação bizarra de instintos sexuais reprimidos. Jung, em contraste, enxerga a religião a uma luz bem diferente, abre aspas. Não duvido que os instintos ou impulsos naturais constituam forças propulsoras da psique humana, quer se denominem sexualidade, quer vontade de poder. Mas não duvido também que esses instintos entram em colisão com o espírito, pois eles estão sempre a colidir com algo. E por que não chamar a esse algo espírito? Como se vê, eu atribuo um valor positivo a todas as religiões. Fecha aspas. Seja qual for a sua natureza última, esse algo chamado espírito é o fator crucial que nos capacita a transcender as exigências recorrentes da vida animal e entrar na plenitude da existência humana. Adverte Jung, abre aspas, a permanecermos aquém disso instaura-se um círculo vicioso. A permanecermos aquém disso instaura-se um círculo vicioso. E é bem aí, me parece, que mora o perigo da psicologia freudiana. Fecha aspas. O caminho de Freud não nos conduz para além da tirania dos impulsos instintuais, para além dessa desesperação, como a chama Jung. Pobre de mim, exclama ele, citando as palavras de São Paulo. Quem me livrará deste corpo que me prende à morte? E a sua resposta a essa indagação perene é bastante simples, abre aspas. Nada nos pode libertar desta amarra, a não ser o impulso vital oposto, o espírito. Não são os filhos da carne que conhecem a liberdade, mas os filhos de Deus, fecha aspas. A crítica final de Jung a Freud é que ele não penetrou a camada mais profunda comum a todos os homens. Essa camada mais profunda é aquilo a que Jung chama o inconsciente coletivo, nossa herança psíquica ou, pelo menos a parte dela, comum a todos os homens. Vale notar que Freud também chega a falar de uma herança arcaica no mesmíssimo sentido e igualmente acredita que esse material filogenético pode manifestar-se em sonhos, mitos e outros fenômenos culturais. Jung, portanto, ao acusá-lo de não ter penetrado a camada mais profunda, não queria dizer que ele falhara em reconhecer a existência de um inconsciente coletivo, mas sim que emitia juízos superficiais e falaciosos a esse respeito. O engano de Freud aí basicamente foi retratar o inconsciente coletivo nos mesmos moldes da consciência e seus conteúdos. Isso não tem cabimento, sustenta Jung, porque, no que diz respeito ao inconsciente coletivo, defrontamo-nos com algo de todo exótico, algo que nos desconcerta, algo incompreensível. Essas características da psique primordial revelam-se mais acentuadamente no caso da insanidade, que, segundo Jung, não é outra coisa senão a impetuosa inundação do campo consciente pelos conteúdos do inconsciente coletivo. Jung repreende seus predecessores por se haverem fixado demais no estudo da neurose. Tivessem eles prestado mais atenção à fenomenologia da psicose, acredita ele, abre aspas,
Na certa, lhes acudiria que o inconsciente exibe conteúdos inteiramente distintos dos conscientes, tão estranhos que ninguém é capaz de entendê-los, nem o paciente nem seus clínicos. O paciente é inundado por uma enxurrada de pensamentos que são tão estranhos a ele quanto a qualquer pessoa normal. Daí que lhe chamamos louco. Ele não consegue entender suas ideias. O material da neurose é compreensível em termos humanos, mas o da psicose, não. Fecha aspas. Essa aparente irracionalidade do profundo inconsciente não deve ser interpretada em sentido pejorativo. Importa aprender que insano não é o inconsciente, mas o psicótico. Além disso, o psicótico é insano não simplesmente em decorrência das ideias que lhe entraram na consciência, mas por causa da sua incapacidade para compreendê-las. É como se ele fosse confrontado por um ser de outra ordem, um deus ou um demônio, digamos, cujos pensamentos não são como os nossos pensamentos. Eis aí o que escapará Freud e o que invalida a sua visão geral sobre o inconsciente coletivo. Tal qual Freud, Jung acredita que o ego representa uma formação relativamente tardia, havendo evoluído a partir das obscuras profundezas do inconsciente mediante um gradual processo de desenvolvimento e dissociação. O nascimento do ego, ademais, é também o nascimento da consciência, pois a consciência necessita de um centro, um ego que seja consciência de algo. Quanto à questão de se também o inconsciente tem o seu centro, Jung é decididamente cético. Afirma ele, abre aspas, tudo indica o contrário, fecha aspas. Para ele, é bem a ausência de um centro, a ausência de uma consciência pessoal, o que explica o fato de o inconsciente se nos apresentar caótico, irracional e incompreensível. Contudo, apesar da profunda diferença entre o inconsciente coletivo e o domínio consciente, há entre os dois uma íntima ligação. Jung descreve essa interação nos seguintes termos, abre aspas. Normalmente, o inconsciente colabora com o consciente sem atritos nem perturbações, de tal maneira que a pessoa nem chega a dar pela existência dele. Mas quando o indivíduo ou o grupo social se desvia demais das suas fundações instintuais, então vivencia todo o impacto das forças inconscientes. A colaboração do inconsciente é inteligente e apropositada, e mesmo quando vem opor-se à consciência, atua no sentido de um contrabalanceamento engenhoso, como se tentasse restaurar o equilíbrio perdido. Fecha aspas. Como seria de esperar, o inconsciente dá-se a conhecer ao consciente por meio de imagens e ideias. Comunica-se conosco, podemos dizer, em uma linguagem de símbolos universais. Jung, ademais, tem o cuidado de distinguir entre esses símbolos, que são objetos da consciência, e os conteúdos inconscientes que engendram essas formações conscientes e se expressam por meio delas. Tal inconsciente apostar-se por trás da imagem visível ou ideia consciente é aquilo que Jung denomina arquétipo. Os arquétipos constituem o conteúdo, por assim dizer, do inconsciente coletivo. São entidades vivas, explica Jung, abre aspas, que causam a pré-formação dos conceitos luminosos ou representações dominantes. Na realidade, pertencem ao âmbito das atividades instintuais e, nesse sentido, representam formas de comportamento psíquico herdadas. Como tais, estão investidos de certas qualidades dinâmicas que, psicologicamente falando, se designam por autonomia e luminosidade. Fecha aspas. Os arquétipos, eles mesmos, como dissemos, são incognoscíveis, dado que jamais se tornam objetos da experiência consciente. No entanto, podem ser conhecidos indiretamente por via das imagens e ideias luminosas que projetam. Nessa base, Jung afirma ter identificado uma série de arquétipos específicos. Elaborou realmente uma lista um bocado longa deles. Assim, com frequência, ele fala na sombra, na ânima, no ânimos, 3 arquétipos que ocupam um lugar de particular importância em seus escritos. E mais tantos outros, o velho sábio, a grande mãe, a criança e assim por diante. O ponto central aí é que cada um desses arquétipos teria a sua manifestação típica e a sua função especial na economia da vida psíquica. Fugiria demais ao nosso escopo entrar nos pormenores dessa doutrina. Basta dizer que a teoria pretende ter valor explicativo. Basicamente, Jung opera com seus arquétipos tal como Freud com seus complexos de origem repressiva. Assim, mais uma vez, toda sorte de ocorrências psíquicas passou a ser interpretável com base em uma específica álgebra de termos psicológicos. Agora, acredita Jung, uma imensa variedade de fenômenos, tanto individuais quanto coletivos,
pode explicar-se a força da nova teoria psicológica. Embora aqui e ali faça reservas ao darwinismo, é evidente que Jung concebe a psique em termos evolucionistas. Abre aspas. Tal como o corpo tem a sua pré-história anatômica de milhões de anos, outro tanto se dá com o sistema psíquico. Fecha aspas. E assim como os consecutivos estágios da pré-história anatômica estão registrados nas sucessivas camadas fossolíferas, existe também um registro da nossa pré-história psíquica, só que com uma diferença notável. Os estágios primeiros da vida psíquica permanecem conosco, não como fósseis mortos, mas sim como vivos conteúdos do inconsciente coletivo. É interessante lembrar que Jung topou com essa concepção em um sonho, onde percorria os cômodos de um casarão de 2 andares. Lá pelas tantas, desceu ao porão, descobriu na laje um alçapão oculto e, seguindo por ali abaixo, foi ter em uma caverna subterrânea, abre aspas, cheia de ossadas e cacos de cerâmica esparsos, como resquícios de uma cultura primitiva, fecha aspas. Relatou o sonho a Freud, que não conseguiu interpretá-lo a contento de Jung. Por fim, a poder da sua própria interpretação, abre aspas, o sonho tornou-se para mim uma espécie de imagem-guia. Foi minha primeira pista para um a priori coletivo abaixo da psique pessoal, fecha aspas. Convencido da sua descoberta, Jung ficava mais e mais impressionado com a magnitude da entidade psíquica cujos rastros ele agora investigava com avidez. Um ser, abre aspas, transcendente à juventude e à velhice, ao nascimento e à morte, e dispondo de uma experiência humana acumulada por 1 ou 2 milhões de anos, quase imortal, fecha aspas. Jung não demorou a reconhecer que semelhante ser humano coletivo teria atributos super-humanos, e bem podia ser dotado de um potencial conhecimento e poderio de proporções divinas. Acresce que, se a nossa consciência individual evoluiu, tanto no sentido filogênico quanto no ontogênico, a partir de um inconsciente coletivo, então é este ente portentoso literalmente o pai de todos nós e o provedor da vida. Aquilo com que Jung tinha topado começava a afigurar-se-lhe nada menos que a fonte luminosa de que brotaram e a que, em última análise, se referiam todas as concepções religiosas da humanidade. Os fatos relativos às religiões primitivas pareceram logo confirmar essa impressão. Assim, seria plausível que o homem arcaico, tendo acabado de ingressar na vida egóica, ainda mal dissociado do inconsciente, vivenciasse o mundo luminoso dos arquétipos em termos sobremodo tangíveis e veementes. Isso explica, segundo Jung, por que outrora as florestas e bosques abundavam de espíritos e os deuses caminhavam sobre a terra. O homem primitivo, seria conjecturável ainda, sentia-se ameaçado por tais seres míticos, que afinal representavam as forças selvagens e caóticas de que ele apenas começara a emancipar-se. E sendo assim, ele desejava agradar esses poderosos espíritos, a fim de apaziguá-los e assegurar a cooperação deles, por meio de ritos sacrificiais e práticas mágicas, sobejamente encontrados nas sociedades primitivas. E pode ser que pareça mediar um passo relativamente curto entre isto e a elucidação psicológica das religiões mais evoluídas, desde a yoga indiana e o budismo tibetano até as crenças sagradas do cristianismo. Mas tudo isso era só uma parte do ambicioso programa para o qual Jung se sentiu chamado na sequência da sua grande descoberta. Além de interpretar as tradições religiosas do passado, ele queria ainda entender a fundo a crise que era atual e, se possível, descobrir-lhe um remédio. Ficou claro para ele que a progressiva dissociação entre o ego e o inconsciente não podia senão representar a fase inicial de um processo evolutivo maior. Ele reconhecia, ademais, o risco desse passo, pois, a menos que a tendência presente venha a ser, em tempo, suplantada por uma fase integrativa, ela mais cedo ou mais tarde vai terminar em neurose e desintegração psíquica. A menos que a tendência presente venha a ser em tempo suplantada por uma fase integrativa, ela mais cedo ou mais tarde vai terminar em neurose e desintegração psíquica. E, na verdade, Jung chegou mesmo a persuadir-se de que a civilização moderna já tinha adentrado a zona vermelha da neurose coletiva. Aí está, a seu ver, a causa primeira da crise contemporânea. A raiz do problema consiste em ir o indivíduo egocêntrico aliando-se progressivamente da fonte espiritual da vida. A nossa dificuldade, no fundo, é de caráter religioso.
Quase todos os seus pacientes acima da meia-idade, conta-nos Jung, padecem da falta de propósito ou sentido, causada por falta da convicção religiosa ou da vida espiritual. O ego se acha aprisionado entre as suas próprias paredes estreitas, e a fonte da vida vai secando. Para mais, Jung acredita que o cristianismo, noutros tempos capaz de pelo menos neutralizar esses perigos em escala coletiva, essencialmente perdeu sentido para o homem moderno. Exige-lhe um ato de fé que ele, doutrinado por concepções científicas e humanistas, não está apto a praticar. O século XIX, mesmo tendo já sofrido uma erosão da crença cristã dentro dos estratos sociais mais instruídos, tentou ainda assim manter uma fachada de cristianismo. E isso deu lugar às deploráveis imposturas contra as quais Nietzsche e Freud reagiram com tanta violência. Ambos podem ser ouvidos aqui no canal. Mas agora o quadro mudou. O século XX entregou-se sem rebuliço à dúvida religiosa, e o que os sociólogos denominam desconversão vai sendo implementado em toda parte. O resultado é que o homem perdeu o seu norte espiritual. Hoje, se vê desorientado e desenraizado. É chegada a hora, acredita Jung, de alcançar uma compreensão mais profunda do objetivo que a natureza nos designou. Esse objetivo, sustenta ele, não está nem na glorificação do ego, em alguma vitória definitiva sobre as forças obscuras do inconsciente, o que de todo modo seria uma impossibilidade, e nem no aniquilamento do ego, o que significaria um retorno à inconsciência. Está antes na harmonização desses dois aspectos opostos ou complementares da psique, culminando com o nascimento de um único organismo plenamente integrado. Além disso, Jung defende que esse é um objetivo perfeitamente realista, aqui e agora, um objetivo possível de seguir com eficiência através dos meios adequados a tal fim. O caminho para atingi-lo é o que Jung denomina individuação, abre aspas, o processo através do qual uma pessoa se torna um indivíduo psicológico, isto é, uma unidade ou um todo separado e indivisível. Fecha aspas. E já se vê, é exatamente isto o que o próprio sistema psicoterapêutico de Jung ambiciona promover. Não tentaremos dar uma explicação simplificada do processo através do qual uma pessoa se torna um indivíduo. É demasiado complexo e difícil esse assunto a que Jung devotou grande parte dos seus volumosos escritos. Basta nos dizer que o processo envolve a integração do inconsciente na consciência, levada adiante com o auxílio de imagens arquetípicas. Entre estas, se inclui o círculo e o quadrado, a desempenharem um papel de particular importância. Formam a base de um diagrama simbólico representando a psique em sua totalidade. Na medida em que consiga intuir o significado psicológico de tal mandala, a pessoa pode chegar à efetivação da psique integral, um todo que contém tanto o ego como o obscuro submundo psíquico. Tal efetivação, ademais, dá à luz um centro que Jung denomina o si mesmo. Misteriosamente, e não sem as dores de parto, nasce este novo ente psíquico. E, ato contínuo, torna-se o objetivo a que se dirige o processo de individuação. O eu agora se converteu em um sol interior ao redor do qual o ego orbita, por assim dizer, e ao qual se subordina. Dissipou-se, portanto, a ilusão da egocentricidade, e o sujeito descobriu o si mesmo. Por outra, descobriu-se a si mesmo, o que eu sou de verdade. Tudo aquilo que o homem primitivo, na sua ignorância, cultuava como um externo panteão de deuses e espíritos, passa a ser percebido como uma interior realidade psíquica, tal qual o reino dos céus encontra-se dentro. Difícil imaginar como se poderia validar doutrina de semelhante natureza em base puramente científica. E, com efeito, o próprio Jung abdica dessa pretensão. Assim, embora se classifique como psicólogo empírico, ele tem o cuidado de salientar que o empirismo, ao menos nesse domínio, traz de mistura consigo uma boa dose de subjetividade e não constitui automática salvaguarda contra o erro. De fato, essa é uma das críticas que ele fazia a Freud. O pai da psicanálise apresentava suas teorias como uma espécie de verdade absoluta e universal, sem advertir nos pressupostos especiais subjacentes à sua visão do todo. Conta-nos Jung, abre aspas, enfim, a crítica filosófica me ajudou a ver como toda psicologia, inclusive a minha, tem o caráter de uma confissão subjetiva,
Mesmo quando eu trato de dados empíricos, estou necessariamente a falar de mim mesmo. Fecha aspas. E, contudo, a despeito dessa humildade epistemológica, é evidente que Jung também tem as suas pretensões e, por sinal, descomunais. É na sua autobiografia póstuma que Jung nos deixa espiar o modus operandi da sua investigação psicológica. À guisa de confessões íntimas, conduz-nos por um labirinto de sonhos enigmáticos e aparições visionárias, exibindo, por assim dizer, o vivo mundo da experiência psíquica de onde ele colheu as suas principais ideias. Tudo começou com uma série de sonhos curiosos que lhe pareceram prenunciar grandes verdades, concernentes em especial à esfera religiosa. Mais tarde, depois de romper relações com Freud, decidiu entrar em uma deliberada confrontação com o inconsciente. Assim, relata Jung o início desta singular introspecção em que ele se engajaria ao longo de 2 décadas. Abre aspas. Foi no advento do ano de 1913, a 12 de dezembro, para ser exato, que me resolvi a dar o passo decisivo. Estava sentado à minha escrivaninha, cogitando mais uma vez nas minhas apreensões. E então deixei-me cair. De repente, foi como se o chão cedesse debaixo dos meus pés, e eu me despenhei, mergulhando em profundezas tenebrosas. Não me pude furtar a um sentimento de pânico. Vai, senão quando, a uma não tão grande profundidade, abruptamente, eu pouso de pé numa massa fofa, viscosa. Fecha aspas. Jung prossegue contando o estranho espetáculo a que assistiu logo que seus olhos se acostumaram à escuridão. Havia ali, abre aspas, um anão de pele coriácea, como se mumificado, uma rocha proeminente, um cristal vermelho, um córrego e um defunto boiando nele, um jovem loiro com uma ferida na cabeça, fecha aspas, e por aí vai. Parece que Jung compreendeu na hora o significado dessas revelações todas, abre aspas. Eu percebia, é claro, que lá estava um herói em um mito solar, um drama de morte e renovação, o renascimento simbolizado pelo escaravelho egípcio, fecha aspas. Tais são as espiadelas, a oficina secreta de Jung que ele nos oferece póstumamente. Ficamos sabendo ainda que esses seus sonhos e visões desde o início serviram para lhe revelar a substância das suas doutrinas psicológicas. Os detalhes ulteriores, informa-nos ele, abre aspas, são só suplementos e notas ao material que rebentou do inconsciente e desde o princípio me inundou, fecha aspas. Isto levanta a questão de como é possível Jung ter obtido de tal inundação essas elucidações, haja vista o que ele próprio nos disse a respeito da psicose. Se os conteúdos do inconsciente coletivo não são compreensíveis em termos humanos, e se ficar inundado deles equivale a tornar-se insano, como é que Jung fugiu a este destino e saiu destas arriscadas experiências não somente lúcido, como elucidado? Ao que parece, ainda na juventude ele se dera conta de que imagens arquetípicas por si só não bastam. Resguardar-se da insanidade e chegar à elucidação requer a posse de certas chaves que só uma fonte tradicional pode dar. Assim, logo em seguida ao sonho que o pôs no rastro do inconsciente coletivo, ele entregou-se a ler com interesse voraz uma montanha de material mitológico e depois autores gnósticos. Nessa época, Jung não achou, ao menos não de modo consciente, as chaves que procurava. Pelo contrário, segundo a admissão própria, terminou em completa confusão. Em todo caso, relata-nos ele que, transcorrido largo tempo, conseguiu fazer progressos na interpretação daquelas experiências visionárias e sentiu necessidade de corroborar as conclusões a que chegara. Foi quando ele deu com a alquimia. Abre aspas. Deparava-se-me ali o correspondente histórico da minha psicologia do inconsciente. A possibilidade de uma comparação com a alquimia, assim como a ininterrupta cadeia intelectual remontante ao gnosticismo, davam substância histórica à minha teoria. Quando me debrucei sobre esses textos antigos, tudo se encaixou. As imagens fantasísticas, os dados empíricos que eu coletara em minha prática terapeuta e as conclusões que deles tirara. Fecha aspas. Jung parece deixar subentendido que a presumida convergência entre as próprias conclusões e as doutrinas gnósticas teria o condão de validar ambas as teorias de uma só vez. Com isso, ele fala na necessidade de documentar a prefiguração histórica das minhas experiências interiores e acrescenta que, abre aspas, se não houvesse achado essa documentação, jamais conseguiria substanciar minhas ideias. Fecha aspas. Mas não está nada claro que as suas ideias tenham sido de fato substanciadas, com ou sem tais prefigurações. Caso se verifique que outros antes dele chegaram a conclusões parecidas, o que isso provaria?
Não é a verdade mais do que mera questão de repetição? De resto, se porventura os gnósticos concordam com Jung, quanto de todas as outras escolas que não? Além do mais, o que nos garante que Jung, para começar, já não viesse influenciado por fontes gnósticas? Realmente, ele estudara esses autores com assiduidade antes de passar a desenvolver as próprias teorias, e mesmo que este precoce enfronhamento no gnosticismo o tenha levado a um estado de completa confusão, o encontro ainda assim pode ter deixado a sua marca no pensamento de Jung. Numa palavra, a alegação de haver substanciado a sua própria doutrina por meio de prefigurações históricas só seria plausível para uma mente condicionada. Quer se trate de influência, quer de corroboração, o fato é que temas gnósticos desempenham um papel protagônico na psicologia junguiana. Antes de mais nada, Jung partilha com os gnósticos uma inclinação para ver tudo em termos de, como são chamadas, cisígias, ou pares de opostos, luz e treva, macho e fêmea, bem e mal, para ficarmos só com alguns, como se a própria existência cósmica nada mais fosse do que um equilíbrio instável, um processo em que cada mais deve ter o seu menos e cada soma deve dar zero, se cuidarmos de incluir aí todos os termos. Em consonância com esta visão, as cisígias emergiram de um estado indiferenciado, que os gnósticos denominam o abismo, e que Jung, por sua vez, toma como inconsciente coletivo. Isso não quer dizer que as duas concepções do estado indiferenciado sejam idênticas. Devemos lembrar que os gnósticos, de acordo com a tendência objetivista da filosofia antiga, chamavam habitus, abismo, em termos objetivos ou ontológicos, ao passo que o inconsciente coletivo, naturalmente, se concebe em uma perspectiva psicológica. As duas concepções, porém, são análogas em toda a linha e, na essência, cumprem a mesma função. O bitus, o abismo, por um lado, constitui a base originadora da manifestação cósmica e o inconsciente coletivo, por outro, representa a base originadora da manifestação psicológica e, portanto, de tudo quanto se observa introspectivamente. E assim, o que os gnósticos enxergam como a manifestação da existência cósmica ou da criação, no sentido grego, corresponde na doutrina junguiana a um assomo à consciência. Nos dois casos, a gênese em questão configura-se uma diferenciação em pares de opostos de algo inerentemente incognoscível que reside no fundamento último. Jung desvela-se por aplicar essas noções à esfera moral. Se tudo deve ter o seu lado sombrio e se a própria existência resulta da separação de opostos, então o que tomamos como o mal não pode ser nada menos essencial do que o bem. Tal qual os dois lados de uma moeda ou a crista e o cavalo de uma onda, o bem e o mal não são senão os aspectos complementares de uma só e única realidade. E dado que os dois lados da balança vão acabar se anulando de qualquer maneira, segue-se que o ditame moral, fazer o bem e evitar o mal, vira uma impossibilidade. De mais a mais, o nosso esforço por cumpri-lo serve apenas para exacerbar o já existente desequilíbrio e, em consequência, deve conduzir a uma crise, a um ponto de ruptura. Por aí fica claro que aceitar o axioma gnóstico implica rejeitar a ética cristã. Por aí fica claro que aceitar o axioma gnóstico implica rejeitar a ética cristã. É historicamente consabido o antagonismo entre a posição cristã e a gnóstica. As multifacetadas e algo polimórficas especulações subsumidas ao título de gnosticismo constituem uma das famosas heresias contra as quais o cristianismo teve de afirmar-se. E, de certo modo, essa foi talvez a mais crassa de todas as heresias, o ensinamento mais frontalmente oposto à verdade central do cristianismo. Neste sentido, Jung terá acertado ao considerar o gnosticismo a contraposição inconsciente ao cristianismo, e terá acertado mais uma vez quando disse que, abre aspas, as correntes espirituais do nosso tempo têm mesmo uma profunda afinidade com o pensamento gnóstico, fecha aspas. Voltando à questão do bem e do mal, lembremos que o cristianismo, em contraste com o princípio gnóstico, vê o mal como uma privatio boni, uma mera ausência ou privação do bem, e, portanto, algo destituído de essência própria. Ou seja, meus caros, o mal não é ontológico. Ora bem, essa doutrina cristã parece ser a pedra no sapato de Jung, que não perde nenhum ensejo de exprobá-la,
chegando com isto a permitir-se grandes digressões no que é evidentemente terreno de especulação metafísica. Afirma-nos ele, numa dessas diatribes, abre aspas, o argumento da privatio boni continua uma petição de princípio eufemística, seja o mal tomado como bem menor, seja como efeito da finitude e limitação das coisas criadas. A falsa conclusão decorre necessariamente da premissa Deus igual sumo bonum, visto ser inconcebível que o sumo bem pudesse jamais criar o mal, fecha aspas. Por outro lado, para Jung, assim como para os gnósticos, era convicção firmada, espécie de verdade evangélica, que Deus é o autor do mal. O dogma já vem implícito na concepção gnóstica da criação. A noção de que o cosmos surge da separação de opostos, porque efetivamente deste pressuposto se segue que o poder responsável pela manifestação do bem é outro sim responsável por todo o mal existente no mundo. Em última análise, diz-nos Jung, abre aspas, foi Deus quem criou o mundo e seus pecados, e por conseguinte quem se tornou Cristo para suportar o destino da humanidade, fecha aspas. Quer dizer, de acordo com a teologia junguiana, o Cristo expia não os pecados do homem, mas os pecados do seu Pai. E, de fato, Jung considera a humanidade algo como um drama a reencenar a contraditoriedade trágica de Deus e, portanto, também a do universo que ele cria ou projeta a partir de si. Para Jung, o mito Cristo, como qualquer narrativa ou símbolo que incorpore conteúdos arquetípicos, é verdadeiro e é importante. Sua única reclamação é que não foi entendido de modo correto. Para decifrarmos o verdadeiro significado do simbolismo cristão, ao que parece, nós precisamos tomar posse das chaves gnósticas. Só então nos será dado compreender o sentido de tudo, até os mínimos detalhes da liturgia sagrada. Muito da culpa por essa incompreensão generalizada, sustenta Jung, recai sobre a teologia, que impinge aos fiéis certas interpretações e ideias errôneas, a exemplo da ignominiosa privatio boni e do correspondente postulado Deus igual sumo bonum. Tais concepções falsas e eufemísticas, diz Jung na prática, cegaram-nos a óbvia verdade de que Deus é ambivalente, de que ele também tem um lado obscuro e de que somente ele responde pelos sofrimentos do mundo. Logo, aquilo que a teologia denomina Satã ou Anticristo, na realidade é só a outra face de Deus. Já é tempo, acredita Jung, de trazer à tona mais uma vez esta verdade esquecida e ostracizada. O cristianismo, tal como se costuma entender, é credo literal demais para que seja crível na presente era. Com o advento da ciência e dos milagres da tecnologia, o homem ficou mais ingênuo, menos crédulo. Ainda assim, todavia, ele continuou a carecer de um mito vivo. E o que é mais, ele tem necessidade da mensagem cristã, que Jung reputa de central importância para o homem ocidental. Apenas essa mensagem, abre aspas, precisa ser vista a uma nova luz, em conformidade com as mudanças operadas pelo espírito contemporâneo, fecha aspas. Só que, pelo visto, esta nova luz é bem antiga, é com efeito gnóstica. Afinal, se verifica que, abre aspas, as correntes espirituais do nosso tempo tem mesmo uma profunda afinidade com o pensamento gnóstico, fecha aspas. Então, conformar o cristianismo ao espírito contemporâneo é ipso facto conformá-lo às ideias gnósticas. Ao ver de Jung, isto significa, acima de tudo, reconhecer a face obscura de Deus e, portanto, para todos os efeitos, deificar Satã. Como observa Philip Scherhard, abre aspas, Jung tomou a seu cargo redimir o diabo. Fecha aspas. As especulações teológicas de Jung, ao que tudo indica, tinham por fim último instalar Satã como a quarta hipóstase da quaternidade divina. Mas, ora, como é que Jung, autodeclarado psicólogo empírico, ganhou acesso à seara teológica? Por outras palavras, como poderia a observação psicológica, ainda que atingisse proporções visionárias, elucidar-nos quanto a realidades transcendentais? A resposta dada por ele é que o que se chama verdade filosófica, religiosa ou metafísica
constitui mesmo assim o objetivo do pensamento, e enquanto tal é fenômeno psíquico. Jung enuncia esta posição múltiplas vezes. O que se chama verdade filosófica, religiosa ou metafísica para Jung constitui mesmo assim objeto de pensamento, e enquanto tal é fenômeno psíquico. Jung enuncia esta posição múltiplas vezes. Por exemplo, em seu comentário psicológico ao livro tibetano dos mortos, abre aspas, é a psique, pelo divino poder criativo inerente a ela, que faz a asserção metafísica, que postula a distinção entre entidades metafísicas. Não só ela é a condição para toda a realidade metafísica, ela é tal realidade. Fecha aspas. O próprio Jung, no entanto, não parece plenamente satisfeito com essa conclusão radical. Abre aspas. Não quero dar a entender que exista somente a psique. Fecha aspas. Diz ele a Lures. Abre aspas. É só que, no concernente à percepção e à cognição, nós somos incapazes de enxergar além da psique. Toda compreensão e tudo que seja compreendido é em si mesmo psíquico, de sorte que estamos inescapavelmente engaiolados em um mundo 100% psíquico. Fecha aspas. Mas, ainda que tenha voltado atrás no panpsiquismo da sua declaração pregressa ao admitir a existência de uma realidade não psíquica ou transpsíquica, Jung permanece enredado na contradição fundamental de um implícito bifurcacionismo. Por um lado, assevera estarmos inescapavelmente engaiolados em um mundo 100% psíquico. Por outro, evidentemente acredita na existência de um universo físico e acena dar boa acolhida ao que a ciência tem para dizer a respeito dele. Às vezes, chega até a cogitar que, abre aspas, as camadas mais fundas da psique acabam por esvair-se na materialidade do corpo, isto é, nas substâncias químicas. O carbono do nosso corpo não é mais do que carbono. A psique, então, no mais fundo de si mesma, é tão somente mundo. Fecha aspas. Mas, ao que parece, também não é essa a última palavra. Em outra obra, por exemplo, ao verberar a irresistível tendência a explicar tudo em termos físicos, ele mais uma vez dá mostras de rejeitar a posição materialista. Abre aspas. Nos nossos tempos, não é a psique que constrói ela mesma um corpo. Ao contrário, é o corpo que, com o seu quimismo, produz a psique. Tal inversão de perspectiva seria caso para rir, se não fosse um dos traços mais marcantes do Zeitgeist. É esse o vulgarizado modo de pensar, e, portanto, é digno, razoável, científico e normal. Deve a mente ser concebida como epifenômeno da matéria. Repugna ao Zeitgeist admitir a substancialidade da alma ou psique. Tal coisa para ele seria heresia. Fecha aspas. Mas voltemos à ideia de estarmos inescapavelmente engaiolados em um mundo 100% psíquico. Sucede que, no entender de Jung, esta contraditória noção anda de mãos dadas com uma outra ideia. Assim, tendo dito que a psique não pode saltar para fora de si, ele logo em seguida declara, abre aspas, a psique não pode estabelecer nenhuma verdade absoluta, pois que sua própria polaridade determina a relatividade das suas afirmações. Fecha aspas. Mas também essa é uma asserção antinômica. Óbvio dos óbvios, se ela é verdadeira, então se anula, dado que ela mesma se apresenta como uma verdade absoluta. Abre aspas. A absurdidade dela, como assinala Fridtjof Schwann, que pode ser ouvido aqui no canal, sobre esta espécie de declaração, então a absurdidade dela, jaz na sua implícita pretensão a escapar excepcionalmente, como por encanto, de uma relatividade por ela declarada a única possibilidade. Fecha aspas. Pelo jeito, a Jung pouco incomoda contradizer-se a cada passo. Pode ser que, uma vez tendo-se engolido a ideia de que o próprio Deus é o paradigma da contradição, tal conduta pareça genuinamente virtuosa. Fica difícil discordar de Philippe Gerard e outros que sustentam ser o objetivo primário de Jung, destronar o cristianismo e substituí-lo por uma nova marca religiosa de linha psicológica. Todos os sinais apontam nessa direção, e mesmo os aspectos mais bizarros e contraditórios do ensinamento junguiano se encaixam de imediato, tão logo observados à luz dessa hipótese. Está claro, para começar, por que Jung escolheu vestir sua mensagem em roupagem científica. Como nos diz ele próprio, ao comentar as ambições didáticas de Sigmund Freud, abre aspas,
Hoje em dia, a voz que clama no deserto tem de assumir um tom científico, se pretende chegar até os ouvidos da multidão. Fecha aspas. Não é de surpreender, ademais, que o tom científico se faça mais compíscuo nos primeiros escritos de Jung, produzidos num período em que o jovem psiquiatra labutava por se estabelecer como escritor de prestígio. Já nas suas produções literárias tardias, se distingue um cariz cada vez mais místico e francamente religioso. Ainda assim, como nota Philip Heath, abre aspas, ele esperou até estar além do alcance de resenhistas céticos para publicar o segredo da sua vida. Esse fardo de profeta que lhe pesou desde o primeiro sonho visionário. Fecha aspas. Outro ingrediente essencial do pensamento junguiano, como já vimos, é o antinômico credo do relativismo dogmático. Também este constitui um tom com o que os ouvidos da multidão hoje estão sintonizados. Mas qual é ao certo o papel desempenhado por ele na economia da catequese junguiana? Pergunta Philip Scherhard, abre aspas, por que realmente veio Jung a emitir tal dogma? Um dogma, bem verdade, próprio para solapar as bases tradicionais do dogma religioso, mas não obstante, um dogma. Fecha aspas. A resposta, como Scherhard observa, é bastante clara, abre aspas. Deveras, foi por causa disto mesmo, porque Jung almejava solapar as bases tradicionais do dogma religioso, bem como de todo o pensamento teológico tradicional. Enquanto lhe atravancasse o caminho a grande estrutura da doutrina e do dogma cristão, continuando ela a ser vista como sagrada e inviolada, pouco progresso poderiam fazer as ideias de Jung. Mas, se ele conseguisse mostrar que essa estrutura partilhava todas as inevitáveis limitações do pensamento humano e, com efeito, era de natureza subjetiva, relativa, psíquica, então a autoridade dela seria abalada. Fecha aspas. A isso se pode acrescentar que o dogma do relativismo cumpre função importante também em relação à própria ciência, visto servir para neutralizar as asserções materialistas e racionalistas com que a ciência moderna, desde o início, se associou, e que, não menos do que o cristianismo, atravancam o caminho da nova religião. Esta exige que não somente o Deus cristão e todas as categorias metafísicas tradicionais, mas ainda que o próprio universo físico, em última análise, seja engolido pelo inconsciente, a quem a teologia junguiana incumbiu o papel de uma divindade panteística. Assim, quando Jung nos confidencia em suas memórias póstumas, a título de interpretar um dos seus sonhos proféticos, que, abre aspas, a nossa existência inconsciente é a real, e o nosso mundo consciente é um tipo de ilusão, uma realidade aparente construída para uma finalidade específica, a maneira de um sonho que parece realidade enquanto se está dentro dele, fecha aspas, nós claramente chegamos ao cerne do ensinamento junguiano. Todo ele se cifra numa psicologização da posição vedantina que falazmente reduz a concepção do Brahman ao inconsciente coletivo. Ele se cifra numa psicologização da posição vedantina que falazmente reduz a concepção do Brahman ao inconsciente coletivo. Mas retornemos à dialética de Jung. Havendo deposto de um só golpe as pretensões absolutistas, tanto da metafísica tradicional como da ciência moderna, ele passa a pregar a sua própria doutrina, não como dogma metafísico e nem sequer como teoria científica bem fundamentada, mas sim em termos ostensivamente incertos. Avisa-nos ele, abre aspas, desnecessário dizer que eu tomo a verdade das minhas concepções como igualmente relativa e a mim mesmo como expoente de uma certa predisposição, fecha aspas. Ele não tem nenhuma verdade absoluta a proclamar, segundo faz questão de reiterar com insistência, e não se arroja a invadir o território teológico ou metafísico. Diz Scherhard, abre aspas, por outras palavras, seu sistema de pensamento podia reivindicar validade não por ser metafísico, mas justamente por não sê-lo, fecha aspas. Contudo, uma vez aceita a reivindicação de validade, Jung então ficava à vontade para dispensar tais cerimônias epistemológicas e ir direto ao assunto. Nas suas polêmicas contra a privatio boni, por exemplo, ele parece esquecer todo aquele seu relativismo. Em se tratando da crença cristã de que Deus constitui o sumo bonum, ele não vê nisso uma verdade relativa e nem uma certa predisposição, mas somente uma falsa conclusão.
Tampouco detectamos o menor sinal de relativismo quando Jung apresenta suas próprias um tanto místicas conclusões. Por exemplo, quando afirma a respeito da psique, abre aspas, não só ela é condição para toda a realidade metafísica, ela é tal realidade, fecha aspas. Obviamente, nada aí ameniza o dogmático do pronunciamento, e essas declarações emitidas como dogmas, ao que parece, são recebidas como tais pelos fiéis. Fica-se com a impressão de que é na forma de um semi-misticismo psicológico que o ensinamento junguiano atinge o seu verdadeiro fim. Jung passa perto de dizer isso mesmo na sua autobiografia, obra que, mais do que qualquer outra, nos descortina a natureza e o propósito da doutrina junguiana. Ali está retratada, para começar, a formação intelectual e religiosa desse homem enigmático, um legado que ele julga ter sido crucial para definir o trabalho da sua vida. Assim, não será nem um pouco descabido relembrar que 8 dos seus tios eram pastores religiosos e seu pai também, vindo este a perder parcialmente a fé e sofrer ataques de insanidade que terminaram por provocar o seu internamento num hospício. No livro fica claro, ademais, que a questão religiosa foi desde o início a preocupação central do futuro psiquiatra, desde seus anos de formação. Tanto assim que Jung se refere a temas religiosos de modo incessante ao recordar suas experiências da meninice. Uma destas foi um sonho, ou terá sido uma visão, em que ele contemplava Deus sentado, abre aspas, no seu trono de ouro, lá no alto, muito acima do mundo, de onde subitamente cai um enorme excremento, fecha aspas, que vai despencar sobre uma catedral, demolindo o telhado e despedaçando as paredes. 8 anos mais tarde, Jung ainda guardava vívida a lembrança do impacto causado por essa revelação primeva e do júbilo indescritível que sentiu em seguida, bem como da sua convicção juvenil de que eu tinha tido uma iluminação. Passado mais um tempo, o jovem vidente veio a dar àquela iluminação a seguinte interpretação, abre aspas, o próprio Deus havia repudiado a teologia e a igreja fundada sobre ela, fecha aspas. Tal foi, conforme crê Jung, o seu primeiro mandado profético, a primeira vez, mas nem de longe a última, que Deus lhe falou. Assim, favorecido e iluminado, como ele se acreditava sinceramente, o rapaz, segundo consta, resolveu a seu próprio contento as perplexidades que testemunhara em seu pai mediante o desenvolvimento de uma contraposição ao cristianismo. Trabalho esse que se tornaria a paixão da sua vida. Nota Riff, abre aspas, Jung achou sua saída do impasse religioso que havia destruído seu pai, num simbolismo pessoal integrativo, uma meta-religião revelada a ele com exclusividade. Ele, então, sem divulgar a fonte divina do simbolismo, traduziu-o em uma psicoterapia. Fecha aspas. No entanto, mesmo com todas as suas tendências sincretistas e empréstimos orientais, essa meta-religião parece reter certa afinidade com o cristianismo. O produto final do pensamento junguiano reflete ainda o seu ponto de partida cristão. Apenas o reflexo se mostra invertido. Escreve Riff, abre aspas, ele criou uma paródia de cristianismo e ficou por um triz de alcançar a sua própria cristificação, fecha aspas, mas não por muito tempo, porque, como Riff observa com perspicácia, abre aspas, no intento de evitar o martírio, Jung adiou para depois de morrer o anúncio do seu pertencimento à confraria dos profetas, tomando providências para que se publicasse póstumamente a sua autobiografia, que é a um só tempo seu testamento religioso e a sua doutrina científica, expressos em termos de uma confissão pessoal. Fecha aspas. Em última análise, o que Jung tem a oferecer é uma religião para ateístas e um misticismo para aqueles que só amam a si próprios. Por um lado, ele enaltece o que denomina a atitude religiosa, abre aspas, elemento da vida psíquica cuja importância não se poderá superestimar, fecha aspas. Por outro lado, afirma dever o psicólogo de hoje, abre aspas, perceber de uma vez por todas que já não estamos às voltas com questões de dogmas e credo. Fecha aspas. Dito de outro modo, pouco importa se o conteúdo da crença religiosa é falso ou verdadeiro. O que conta é a nossa subjetiva atitude religiosa e o senso de bem-estar que se supõe ser gerado por ela.
Ao que parece, Jung descobriu o segredo de cultivar atitudes religiosas a bel prazer. O que em tempos idos se adquiria à custa de compromissos dogmáticos e morais, agora se pode obter por outros meios. Só que o novo produto não é como o antigo. É um ersatz. Não sei se essa é a pronúncia. Ersatz. Ou, no dizer de Riff, abre aspas, é uma religião de fancaria, feita para diletantes espirituais, que colecionam símbolos e significados como outros colecionam quadros. Fecha aspas. Com efeito, Jung vasculhou religiões e doutrinas secretas à cata de termos divinais para montar o seu próprio venerável panteão deles. Mas, invariavelmente, algo se perde no processo. Ao toque de Jung, os símbolos antigos, no mesmo ato, perdem a sua significação transcendental e ganham um sentido truncado. O Deus vivo de Abraão deixa de ser o criador do universo para se tornar tão somente uma imagem paterna, um mero signo a representar um arquétipo, o qual, em si, nada mais é que um determinado conteúdo do inconsciente coletivo. É de se perguntar se essa metamorfose não poderá prejudicar a eficácia salvadora do símbolo religioso. Mas seja como for, isso que Jung oferece à sua sofisticada clientela está a mundos de distância de uma orientação religiosa. Os arquétipos junguianos são, como já vimos, propensões psíquicas. Ao contrário dos arquétipos platônicos ou cristãos, fazem parte da ordem temporal e chegaram até o seu presente estado por algum processo histórico ou evolutivo. Pois bem, se o cosmos é em essência uma teofania, segundo reza a doutrina cristã, então também os arquétipos junguianos hão de refletir, de uma e de outra forma, as ideias eternas, que se diz residirem no Logos, ou sabedoria de Deus. Apenas não se pode esquecer que a natureza ou qualidade deste reflexo está condicionada ao fator da pureza mental, e é aí que mora o problema. Só os puros de coração verão a Deus. Mas não há muita razão para acreditar que o inconsciente, em seu presente estado, seja o individual, ou seja o coletivo, atenda a altíssimos padrões de pureza. Tampouco existe o menor motivo para considerar o inconsciente coletivo algo melhor ou mais espiritual do que a humanidade per se, quer se tome esta coletividade em seu estado atual, quer em algum anterior estágio de desenvolvimento. Assim, caso se admita a afirmação evolucionista do progresso, o inconsciente coletivo necessariamente corresponde a um estágio anterior e, portanto, inferior que o indivíduo do presente vem superar. De outro lado, se a religião tem razão em afirmar a queda do homem, então é de supor que o inconsciente coletivo de uma humanidade degradada tome parte nessa degradação. Ora, tanto um caso como no outro, o inconsciente coletivo de certo não constitui uma norma universal ou uma infalível fonte de graça salvadora, como Jung parece presumir. E até onde sabemos, nenhuma das tradições espirituais do mundo jamais ensinou coisa semelhante. Bem ao contrário, elas dão-nos severas advertências para nos acautelarmos dessas turvas e ambivalentes profundezas e das forças psíquicas ou entidades ocultas pertencentes a essas regiões ínferas. Se há tal coisa como uma espiritualmente legítima descida ao inferno, deve-se proceder a ela com temor e tremor, e não sem a proteção da graça sacramental. No mais, é descabido sustentar que as formas ou propensões psíquicas, classificadas por Jung como arquétipos específicos, sejam assim tão imutáveis como ele quer fazer crer. Não se deve levar longe demais a analogia com os fósseis. A mente, à diferença da pedra, é um elemento inerentemente proteico. Logo, nada mais natural do que estar o inconsciente coletivo e seus chamados arquétipos em constante mutação. Longe de conservar-se perfeitamente homogêneo no transcurso do tempo e com relação à distribuição étnica, o inconsciente coletivo tem de reagir a conjunturas históricas e, em consequência, deve sujeitar-se a variações locais. Muito possivelmente, como defende Titus Burckhardt,
nos maiores grupos culturais ou étnicos, ele sofrerá certa deterioração, causada por uma apostasia coletiva das formas religiosas e morais estabelecidas. Citemos o que Burckhardt tem para dizer sobre esta importante questão. Abre aspas. A qualquer coletividade que traia a sua forma espiritual tradicional, o arcabouço sagrado da sua vida, sobrevém-lhe a ruína ou uma espécie de mumificação dos símbolos que herdou. E este processo afetará a vida psíquica de cada indivíduo comparticipante na infidelidade coletiva. A toda verdade corresponde um traço formal. Toda forma espiritual projeta uma sombra psíquica. E quando essas sombras são tudo o que resta, elas assumem realmente o caráter de fantasmas ancestrais a assombrarem o subconsciente. O mais pernicioso dos erros psicológicos é reduzir o significado do simbolismo a tais fantasmas. Fecha aspas. Foi Jung, é claro, quem dogmaticamente reduziu o significado do simbolismo a tais fantasmas, como se nada houvesse para ser contemplado pelo religioso, a não ser os arquétipos junguianos. Com isso, foi deificado o inconsciente coletivo e, portanto, o homem, de quem ele se deriva e a quem pertence. Na semiteologia psicologista de Jung, a esfumada memória da nossa raça ocupou a posição de divindade, e o si mesmo coletivo e evolutivo, seja lá o que for, converteu-se no Deus pessoal. O que torna o culto junguiano de autodevoção especialmente sedutor e talvez mais perigoso para a religião do que qualquer outro sistema ideológico em voga é a sua vestimenta panreligiosa e científica, que desarma quase todo o mundo, levando até um dominicano erudito a falar do psiquiatra suíço em tom efusivo como padre sem sobrepeliz. O que torna o culto junguiano da autodevoção especialmente sedutor e talvez mais perigoso para a religião do que qualquer outro sistema ideológico em voga é a sua vestimenta panreligiosa e científica, que desarma quase todo o mundo, levando até um dominicano erudito a falar do psiquiatra suíço em tom efusivo como um padre sem sobrepeliz. Maior a cada dia que passa, a influência de Jung sobre o cristianismo de fato faz-se sentir, sobretudo entre os intelectuais religiosos e os interessados em espiritualidade. Aí está finalmente um anticredo capaz de enganar até os escolhidos. E de resto, entre os eclesiásticos de pendor, porventura menos místico, a mistura junguiana de religião e psicoterapia é com frequência enxergada como o meio ideal para efetuar aquelas sofisticadas acomodações com as comunidades negativas da terapêutica. E a coisa vai passando rapidamente da fase de planejamento para a de execução. Está em pleno curso. Pelo que parece, em igrejas espalhadas por aí afora, Jung já foi admitido ao santuário.